muitas vezes nós pensamos que as histórias e as memórias ficam apenas registradas em livros, mas por trás de livros há seres humanos que têm essa história para contar. E valorizando a pessoa e a história, condizendo com os 30 anos aqui da UTF-PR, que já foi Cefet, eu estou aqui com o professor de História, Dirceu Casagrande, que preparou um documentário ouvindo pessoas que fizeram parte dessa história, né, Dirceu? Exatamente. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Cornélio Procópio, antigo Cefet, inaugurada em 1993 aqui em Cornélio Procópio, está comemorando 30 anos. São 30 anos de história, são 30 anos de memória, são 30 anos da ação de pessoas que construíram, que fizeram essa história e que hoje nós decidimos registrar, né? Esse ano nós decidimos registrar num documentário, num conjunto de documentários, de entrevistas documentais, que nos ajudam a compreender um pouquinho melhor desta história, da história das pessoas que fizeram a nossa universidade, que construíram a nossa universidade e que estão construindo a nossa universidade nesses 30 anos. Olha, de professor, Dirceu passou a ser um entrevistador e foram 8 grandes nomes que estão compostos neste documentário que tem com detalhes sobre todo este projeto de criação e também sobre o atual cenário aqui da UTF-PR. E, é claro, está disponível de forma gratuita para quem quiser saber um pouco mais, né? Exatamente. A UTF-PR, Campus Cornélio Procópio, ela tem um canal no YouTube. Esse canal se chama UTF-PR-CP, UTF-PR Campus Cornélio Procópio. Nós criamos uma comissão de servidores da UTF-PR. Além de mim, participam também o Edevaldo Ferreira, que é o nosso técnico em audiovisual, que foi responsável por toda a edição de imagens, o Felipe Haddad, que é o nosso diretor de Relações Empresariais e Comunitárias, que também fez entrevistas, também conduziu entrevistas com os nossos entrevistados, o professor de História da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Cornélio Procópio, professor Roberto Bondaric, contribuiu de modo intensivo, também participando das entrevistas, promovendo as entrevistas e preparando as pautas das entrevistas. A Elaine Macedo, que coordenou todo esse projeto e nos ajudou a conduzir, bem como a outras pessoas, né, que nos ajudaram, que nos auxiliaram o tempo todo, a professora Sônia Maria Rodrigues, entre outros servidores, que nos ajudaram durante todo esse tempo a construir, a elaborar esse material, que vai ficar disponível gratuitamente no canal do YouTube da UTF-PR a partir do dia 1º de março. Tá certo. Olha, dentre os nomes dos entrevistados estão o diretor da época do Cefet, o diretor atual da UTF, o prefeito da época, que era o Hermes Fonseca, o prefeito atual, que é o Amin José Ranucci. Enfim, você vai conseguir fazer essa relação do que era e do que se tornou aqui a universidade. Então as pessoas podem entrar no YouTube, acessar e assistir, e com certeza vai gostar bastante desse material, né? Exatamente, são 8 entrevistados, nós tomamos o cuidado de fazer essa seleção bem minuciosa, cuidadosa. Então o que nós fizemos basicamente é buscar o antes e o depois. Então, a primeira entrevista será com o ex-prefeito Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, que foi o responsável por trazer o Cefet, uma unidade do Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica, para Cornélio Procópio em 1993. E o atual prefeito, o doutor Amin Anush, que conduz, né, os trabalhos, as atividades na nossa cidade e da qual a nossa universidade participa. Nós também entrevistamos o primeiro diretor, o professor Marcos, e também o diretor atual, o professor Márcio Giacometti. Entrevistamos um servidor já aposentado, o Antônio Juarez Augusto, que esteve aqui desde o início e se aposentou no ano passado, e a Rosimeire Virgínio, que é uma servidora que colabora conosco atualmente. Nós também entrevistamos professores, a professora Marilu Martins de Oliveira concedeu uma entrevista, ela que já está aposentada, mas continua colaborando com o nosso mestrado em ensino, e o professor Guilherme do Departamento de Engenharia Elétrica, que chegou recentemente, chegou faz aí menos de um ano na nossa instituição. Então, nós tomamos esse cuidado de fazer esse
antes e o depois, né? A visão daqueles que chegaram nos primeiros momentos de formação de criação do campus, da unidade do Cefet e depois da transformação da UTF-PR, e também dos professores, servidores e das pessoas que colaboram direto ou indiretamente com a nossa instituição nos dias atuais. Tá certo, gente. Olha, enquanto jornalista, estou ansiosa para ver essa história que faz parte também da história de Cornélio Procópio, com informação então da UTF-PR, a nossa querida, o antigo Cefet, a UTF, enfim, vários nomes que são chamados aqui, esta instituição. Daniele Souza para a RCFM.